Já falamos um pouco sobre o TAC abdominal, né, que é um exame de diagnóstico muito importante para que vai nos ajudar a avaliar as diversas patologias do fígado, vesícula, pâncreas, rins, glândulas suprarrenais, baço, vemos o retroperitoneu, os intestinos, o cólon, dentre outros exames. Ora bem, é interessante que saibam que o TAC não é luxo, é necessidade. Nós só devemos nos adequar e expor o nosso paciente nesta grande máquina em casos realmente urgentes. Não é por uma simples dor de cabeça ou um simples dor abdominal que vamos logo mandar fazer um TAC, certo? O TAC vai ficar à mercê muito do médico imagiologista que avaliar um raio-x, que avaliar uma ecografia do abdômen, e ele achar que há necessidade de complementar com uma tomografia, e ele vai fazer isso para melhor acurácia diagnóstica, certo? Porque lembrem-se que o TAC vai estar composto por esta parte que nós chamamos de gânglio, e que dentro dela vai ter ampolas que vão emitir raio-x de forma contínua e de forma helicoidal, ou seja, o paciente vai passando na máquina e a máquina vai emitindo de forma constante radiações ionizantes. E, de certa forma, esses raios, estando expostos constantemente, chegam a começar a causar danos. Então, não vamos expor nossos pacientes a uma tomografia sem necessidade. Tá? Muita atenção. Então, TAC não é luxo, é necessidade. Ora bem, um dos primeiros pontos que temos que conversar, que é sempre muito importante, é o síndrome perfurativo. O que é que pode causar um pneumoperitoneu? Tem várias causas. Não é? Nos pacientes pós-cirúrgicos, perdão, nos pacientes, ainda bem que não estamos presencial, porque aí todo mundo já ia fugir da mesa, né? Era suspeito alguém a espirrar assim em frente de pessoas. Daí que a telemedicina ajuda muito para isso. Pacientes com perfuração de víscera oca, né? Algum passo de ar através da parede abdominal em pacientes que são vítimas de perfuração por arma branca, pacientes que são submetidos a laparoscopias, biópsias, a feridas, etc. E mesmo secundário a enfermidades torácicas, como no caso do pneumotórax, tá? Que pode ter alguma continuidade aí pelo diafragma e, por si só, provocar um pneumoperitoneu, e também de causas idiopáticas. Daí que eu digo que a medicina é uma poesia. Né? Quando não se sabe de um termo correto, falamos em termos de idiopático. Então, causas idiopáticas, ou seja, sem causa aparente. E nós temos que ter muita atenção sempre, como falamos logo na introdução, para o melhor diagnóstico de um pneumoperitoneu, nós temos que prestar muita atenção bem aqui abaixo do diafragma, tá? Porque normal é vermos o diafragma e logo após o diafragma vemos a sombra hepática, né? O fígado. E reparem que entre o diafragma e o fígado nós observamos uma imagem radiotransparente, preta, imediatamente abaixo do diafragma. Isso temos sempre que fazer pensar num pneumoperitoneu. Muito importante. Eles podem apresentar de uma forma bem pequenininha, como esta, como também podemos ver um grande pneumoperitoneu, ou seja, temos aqui a linha do diafragma, certo? Temos aqui o diafragma e aqui abaixo ar. E só depois é que temos a sombra hepática. Tá certo? Perdão, temos aqui a sombra hepática. Ora bem,
perante a imagem, o paciente tem que ter a clínica sempre, tá? Nunca vamos dissociar uma imagem da clínica de um paciente. Ou seja, um paciente com um clássico síndrome perfurativo vai ter uma sintomatologia clássica, né? Vai ter aquela reação peritoneal, vai ter um abdômen rígido, nós chamamos de abdômen tábua. Então, perante a suspeita de uma perfuração, antes da ecografia, é mandatório fazermos, né, um raio-x simples do abdômen, que facilmente, se um paciente estiver perfurado, nós vamos poder observar esta radiotransparência que está bem debaixo do diafragma. Por vezes, nas fases iniciais, nós não vamos conseguir enxergar o gás bem aqui em cima, tá? Ou seja, abaixo do diafragma. Nas fases iniciais, o gás ainda vai estar disperso a nível das ânsias intestinais. E o que é que nós podemos observar? O famoso sinal de Rigler, tá? O que é que vem a ser o sinal de Rigler? Vai ser quando eu consigo observar no raio-x do abdômen simples a parede de uma ânsia intestinal. Como estamos a ver aqui, vemos gás dentro da ânsia e gás por fora da ânsia intestinal. Tá? Reparem aqui esse gásito que está fora da ânsia intestinal. Isso me faz observar devidamente a parede de uma ânsia, que normalmente eu não devo observar. Tá? A isso chamamos de sinal de Rigler, que é muito importante. Ora bem, aqui também temos uma tomografia computadorizada no corte axial. Notamos dar conta que é um TAC contrastado, que é endovenoso, porque eu vejo aqui a artéria aorta branca, né? Está realçada pelo contraste, e também com contraste via oral. Reparem, o estômago está cheio com contraste no seu interior. Tá certo? Mas algo nos chama a atenção. Ao redor do estômago e ao redor do fígado, nós encontramos essa imagem preta, certo? Atenção aqui. Na tomografia, quando vemos uma imagem extremamente hipodensa, ou seja, uma imagem preta, é patognomônico de ar, exatamente como no raio-x. Então, estamos a ver o ar imediatamente abaixo da parede abdominal, certo? Logo, estamos perante um pneumoperitoneu. Porque não é normal, se nós recordarmos no TAC passado, não vemos gás solto na cavidade. E aqui nós já conseguimos enxergar esse gás solto. Uma forma muito prática de termos noção se é gás solto ou não é observando a parede. Tá? Por norma temos pele, gordura, musculatura, aqui, certo? E devíamos ver logo em seguida o fígado. Como está aqui? Reparem. Tecido celular subcutâneo, musculatura, os músculos intercostais e tem logo em seguida aqui o fígado. Mas reparem que aqui me interpôs gás. Isso já é anormal. E aqui uma maior quantidade de interposição gasosa. Logo, estamos a falar de um pneumoperitoneu. Tá certo? Uma entidade muito importante, que requer uma intervenção cirúrgica na hora, no momento. Estamos? Imaginem que é um vosso familiar e vocês não observam esse pequeno detalhe. E aí o médico diz que está normal e vai para casa. Em menos de 2 dias, vai ter uma alta espiritual. E aí fica complicado. Então, muita atenção.
Quando falamos de síndrome oclusivo, né, existem múltiplas causas por uma oclusão gástrica ou oclusão intestinal. Né? Dentro delas vamos encontrar as causas congênitas, como as estenoses hipertróficas do píloro, as inflamatórias, que vamos encontrar as úlceras pépticas, as pancreatites agudas, as colecistites agudas, as causas tumorais, como o carcinoma do canal pilórico, as invasões tumorais, ou mesmo as como os próprios citobezoário e o bulbo gástrico. Tá? Dentro das causas do síndrome obstrutivo, vamos separá-las de forma docente, né? Em causas que afetam o intestino delgado e causas que vão afetar o intestino grosso. Dentro das causas que podem afetar o intestino delgado, vamos encontrar as aderências, que é muito frequente em pacientes que já são ou que já foram submetidos a algum procedimento cirúrgico, tá? As hérnias abdominais, o ilho biliar, as invaginações intestinais, o vulvo intestinal, os tumores do intestino e o impacto fecal. Tá? Muita atenção, que é bastante frequente, às vezes, no nosso banco de urgência, indivíduos que chegam com um quadro oclusivo por impacto fecal. Daí que é muito importante fazermos o toque retal dentro do nosso exame físico, que é fundamental. Tá certo? A nível do intestino grosso, vamos encontrar os tumores malignos, as enfermidades diverticulares, os vulvos e também vamos encontrar as aderências. Qual é o ponto fundamental quando falamos em oclusão? Quais são as técnicas de imagem que eu vou usar para diagnóstico de um quadro oclusivo? A técnica mais simples, mais prática e barata é o raio-x do abdômen. É sensível, tá certo? E tem o diagnóstico da hora. Porque sempre quando falamos de um quadro oclusivo, nós estamos à espera de observar a presença de níveis hidroaéreos, certo? Quando pensamos em algum grau de oclusão por estenose de algum canal, os exames contrastados do intestino também nos ajudam muito, principalmente quando pensamos no síndrome pilórico. Tá? E, claro, em caso de dúvidas, temos sempre a tomografia computadorizada, que tem um papel fundamental para essas mesmas patologias. Tá? E há alguns sinais diferenciais, né? Quando estamos perante uma oclusão do intestino delgado e quando estamos perante uma oclusão do intestino grosso, certo? Pela distribuição anatômica já sabemos que o intestino delgado vamos encontrar uma dilatação das ânsias a nível central. Já do intestino grosso vamos ter uma dilatação periférica, tá certo? No intestino delgado, facilmente nós vamos visualizar as válvulas coniventes, enquanto no intestino grosso nós vamos visualizar as obstruções. Interessante aqui o comportamento dos níveis hidroaéreos. No intestino delgado, eles vão ser múltiplos níveis, mas serão pequenos, tá? São centrais e de diferentes alturas, dando a conformação em escada. Por outra, já no intestino grosso, nós vamos ver níveis hidroaéreos. Vão ser poucos, certo? Mas em contrapartida vão ser grandes. Tá certo? E a grande diferença, no intestino delgado, no quadro oclusivo mecânico, não vamos ver gás no reto e também no intestino grosso não vai se observar gás no reto. Isso fica patente. Tá certo? Ora bem, como nós falamos, oclusão do intestino delgado. Uma das coisas que vai nos chamar a atenção vai ser a distensão das ânsias intestinais a nível central, tá? No centro da cavidade abdominal. Tá? Chama a atenção a presença
destas pequenas linhas que cruzam de um extremo para o outro extremo, tá certo? Esse cruzamento de linhas nós vamos chamar de válvulas coniventes, que são características únicas das anças delgadas, tá certo? Presença de múltiplos níveis hidroaéreos em escada, tá? São pequenos, mas estão dispostos em escada, sempre com distribuição central. Vemos sempre a linha e gás, certo? Linha e gás. Quanto aí, não temos dúvida. Tá? Sempre vamos ter ausência de gás no reto. Aí eu perguntaria qual é a vista que nós vamos usar para observar o gás no reto. Será esta que está aqui? Exatamente, já estou vendo pessoas assinando a cabeça. Mas não vou falar o nome. Oclusão do cólon. Marcadamente periférico. Reparem aqui uma grande distinção das anças, bem aqui na periferia do abdômen. Reparem que ele tem níveis bastante grandes, certo? Mas são poucos níveis. Mas, em contrapartida, tem uma grande distensão das anças. Reparem que ele aqui desenhou praticamente toda a estrutura do intestino grosso, desde a porção ascendente, transversa, né? E a porção descendente. Tá? Quanto a isso, não temos dúvida. E tem uma característica muito importante. As dilatações do intestino grosso, nós vamos observar as austrações. Qual é a diferença entre as austrações e as válvulas coniventes? Como vimos bem atrás, as válvulas coniventes são pequenas linhas que saem de uma extremidade para outra extremidade. Já as válvulas coniventes, elas saem de uma extremidade e param no meio do caminho. E vem outra que começa de uma extremidade e para no meio do caminho. Sempre assim. Tá certo? Então, é uma característica muito importante das austrações. Idem, ausência de gás no reto. Reparem esses dois grandes níveis hidroaéreos. São apenas dois, mas são enormes. Tá? Nível líquido e gás. Não há meio termo. Quando pensamos em oclusão e fazemos o raio-x, temos que visualizar níveis hidroaéreos. Se vemos apenas gases esparçados pelo abdômen, não é oclusão. Não vamos forçar diagnósticos. A oclusão tem que cursar com níveis hidroaéreos. Tá certo? E da mesma forma que se vê os níveis hidroaéreos no raio-x, na tomografia é igual. Nós vamos observar anças dilatadas e reparem, níveis hidroaéreos múltiplos. Só olhando para aqui já dá noção que são distensões centrais, ou seja, uma oclusão das anças intestinais centrais. Tá certo? Então, a tomografia, sim, pode ajudar em muito em caso de dúvidas dessas mesmas distensões, mas o raio-x estamos aí para nos auxiliar sempre. Tá? Outra grande entidade, quando falamos de oclusões, é o vulvo do sigmoide, né? Que vai ser nada mais, nada menos que uma torção aqui da porção do intestino grosso, e essa porção vai resultar de uma grande dilatação desta mesma ânsa intestinal, formando a famosa imagem semelhante ao grão de café, que vocês conseguem ver aqui. Tá? Quem já teve a oportunidade de entrar no bloco
para ver como fica um vulvo. Esta é a imagem perfeita, tá? Reparem a capacidade com que as ânsias intestinais têm de prolongar-se, tá? Nosso intestino tenta lutar o máximo, os máximos para nos manter vivos, mas chega a um ponto em que já ele levanta a bandeira branca, não tem como, tá? Para aqui outra grande imagem de um grande vulvo do sigmoide. Há imagens clássicas que não tem como, tá? E vamos ver depois no nosso pequeno quiz que vamos fazer depois deste curso. Vai ser importante. Então, gravem as imagens. Tá? Temos aqui um outro exemplo, né? Um grande vulvo de sigmoide. Reparem aqui essa grande distensão de ânus com um nível hidroaéreo, tá certo? Muito importante. Também a tomografia aqui é bastante sensível, tá? Então, temos que prestar atenção em todos esses aspectos. O ilho paralítico, como eu digo, o ilho parado, ou seja, as ânsias não trabalham literalmente por nada. Tá certo? Vamos ver o que é. Gás dispersos tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. Ali nós não visualizamos e não conseguimos identificar quem é central, quem é periférica. Porque simplesmente elas deram um clique e deixaram de funcionar. Tá? Aí dificilmente vamos visualizar as válvulas coniventes, nem as extrações. Vamos encontrar gás no reto, tá? E não vai haver modificação evolutiva do padrão abdominal. O que acontece? Quando nós falamos da oclusão mecânica, quer dizer que o organismo está tentando sempre vencer este bloqueio que ele encontrou. Então, é normal, nas fases evolutivas do raio-x, nós vemos que mudou o padrão gasoso. As ânsias estão a lutar sempre. Mas, no caso do ilho paralítico, essas ânsias não lutam, porque não tem nada a impedir o livre trânsito. Simplesmente elas estão paralisadas. Tá? Daí que o padrão aéreo também é igual, mesmo fazendo raio-x evolutivos. Tá? Ele fica simplesmente com uma baita distensão das ânsias, exatamente sem nenhuma presença de obstrução ou válvulas coniventes aqui. Tá? Aqui tem um outro exemplo. Múltiplas dilatações, quer periféricas, quer centrais, alguns níveis, mas mais nada que isso. E reparem aqui, numa vista de perfil do reto. Reparem aqui a coluna, certo? A coluna lombar. Temos aqui o sacro. E bem à frente do sacro, nós temos o quê? Uma imagem radiotransparente, ou seja, a presença de gás no reto. Isso aqui é muito importante, porque no quadro oclusivo mecânico, nós não vamos observar gás no reto. Não vamos observar. Isso tem que estar bem garantido. Tá certo? Aqui temos outro exemplo de uma grande distensão de ânsias. Aqui não sabemos quem é a delgada, quem é a grossa. Vemos aqui esta sombra do fígado, né? A sombra hepática. Mas o que acontece? Muitas das vezes, o que encontramos? Alguma patologia extra-abdominal a causar o ilho paralítico. Nesse caso, estamos a ver aqui uma imagem a nível da base do tórax direito. Né? Nesse caso, estamos a ver uma condensação a nível da base, ou seja, uma pneumonia da base, né, do pulmão que originou esse ilho paralítico. Tá?
Temos aqui um ilho paralítico por uma pneumonia. E aqui temos uma breve diferenciação quando falamos de uma oclusão mecânica e de um ilho paralítico. Enquanto no ilho paralítico vamos ter gases dispersos nas ânsias delgadas e grossas, na mecânica o gás se vê contínuo em várias ânsias. Não? Enquanto no ilho paralítico não se visualizam as válvulas coniventes, nem as abstrações, por norma, na mecânica vão se visualizar as válvulas coniventes. Nem sempre vamos observar níveis hidroaéreos no ilho paralítico, isso é importante. Mas sempre vamos observar níveis quando estamos a ver um quadro oclusivo mecânico. O ilho paralítico vai ter sempre gás no reto, já no mecânico não vamos observar gás no reto, que isso é muito importante. E já falamos aí que não vai ter modificação evolutiva do padrão gasoso, isso no ilho paralítico, já no mecânico vamos ter sempre esse padrão evolutivo, porque é aquela luta para vencer o obstáculo. Ora bem. Os achados clássicos de uma apendicite, que é outra das entidades muito frequentes no nosso banco de urgência. O seu diagnóstico varia de várias formas. Num raio-x simples do abdômen, muitas das vezes, quando essa apendicite é provocada por um fecalito, nós vamos observar uma imagem radiopaca nodular bem aqui junto à fossa ilíaca direita. Tá? Juntamente a esse achado, o paciente, obviamente, vai ter que vir com a clínica clássica do paciente com apendicite. Baseamos na tríade de Murphy para apendicite. Certo? O paciente vai começar com dor, náuseas e vômitos e, em seguida, febre. Associado a alguns exames laboratoriais, como um paciente que vai apresentar leucocitose, posição ontálgica, manobra de McBurney positiva, e aí não tem ecografia para confirmar o vosso exame. Não tem tomografia para confirmar esse exame. Eu só tenho um raio-x do abdômen. Então, quais seriam os sinais radiológicos de um paciente com apendicite no raio-x? Se for de causa por obstrução, por um provável fecalito, vamos observar exatamente essas calcificações, uma calcificação bem aí a nível da fossa ilíaca direita. E não só. Outros achados que podemos encontrar vai ser o apagamento ou borramento da sombra do músculo psoas, certo? Nós falamos da sombra do músculo psoas, que é muito importante quando nós objetivamos um raio-x do abdômen simples, que vai ser outro achado, né? E muitas das vezes nós conseguimos observar múltiplos e pequenos níveis hidroaéreos bem aqui na fossa ilíaca direita. Ou seja, presença de níveis hidroaéreos na fossa ilíaca direita, borramento da sombra do músculo psoas, deve nos fazer pensar em uma provável apendicite. Tá certo? Isso é muito importante quando nós observarmos um raio-x do abdômen. Na tomografia, o que é que vamos encontrar a nível da fossa ilíaca direita? Vamos encontrar uma ânsa intestinal engrossada. Se repararem, nós falamos que ao redor da ânsa nós vamos ver gordura. E a gordura na tomografia se vê preta, certo? E quando temos um processo inflamatório, nós vamos ver o famoso borramento da gordura periférica. Reparem que aqui, se tivesse normal, haveríamos de ver uma imagem escura, preta como esta. E reparem que aqui, bem ao redor dessa ânsa, nós encontramos uma imagem hipodensa, acinzentada. A isso nós chamamos de borramento, né, periférico aqui da gordura periansa. Tá?
É um dos achados tomográficos da apendicite, tá? Ainda aí, se tivesse algum fecalite, haveríamos de ver esse mesmo fecalite aqui no interior da ânsa. E, claro, o diâmetro que vai de um ponto ao outro, por norma, não deve ser inferior a 6 milímetros. Na apendicite, quando a mesma ainda não está rota, o diâmetro da luz do apêndice não deve ser inferior a 6 milímetros. Tende sempre a ser superior a 6 milímetros. Isso é muito importante, tá? E observamos sempre o borramento da gordura vesical, tá? Melhor, da gordura visceral. Já aqui temos uma ecografia do abdômen com um transdutor linear, não é? Na qual nós objetivamos uma ânsa que termina em fundo cego, certo? Porque as ânsas, por norma, são contínuas. Nós objetivamos que aqui essa ânsa veio e terminou exatamente aqui, certo? E dentro dessa ânsa, eu encontro pequenas imagens hiperecogênicas, que são os famosos fecalitos. E olha esse maior aqui que está dentro do seu interior. Tá? Reparem também na parede dessa mesma ânsa. Ao redor desta parede, eu vejo uma imagem escura, hipoecogênica, que nesse caso se trataria de uma área de edema da parede do apêndice. Tá? Isso é muito importante. Na ecografia, um dos sinais da apendicite vai ser uma ânsa intestinal que termina em fundo cego, com engrossamento ou edema da parede, tá? Vai ter um espessamento da luz também não inferior a 6 milímetros, tá? Vai ser uma ânsa que estará aperistáltica, ou seja, não vejo em movimentos, porque normalmente na ecografia, quando encontramos algumas ânsas com conteúdo líquido no seu interior, nós conseguimos observar essas ânsas a se movimentarem, ou seja, com movimentos peristálticos, e já no paciente com apendicite, essa ânsa vai estar parada. Logo, vai ser compatível com esse processo inflamatório. Aqui temos outro exemplo de um paciente com apendicite. Aqui é o apêndice num corte sagital, todo ele incomprido. Tá? Perdão. Aqui nós estamos a ver uma outra entidade, que vamos passar já em seguida, que vamos passar agora para a pancreatite. Trocou-se aqui as imagens. Tá? A pancreatite nós podemos observar em duas fases. Tá? Em duas fases. Uma vai ser os achados de um paciente com uma pancreatite aguda, né? E os achados do paciente com a pancreatite crônica. Radiologicamente, o paciente com uma pancreatite crônica calculosa, ou seja, com calcificações, nós vamos conseguir ver, mesmo num raio-x simples, na projeção do pâncreas, presença de múltiplas calcificações, que podemos observar aqui. Tá? Reparem que tem múltiplas calcificações e que, interessantemente, fazem o trajeto do pâncreas, desde a cabeça, certo? Desde a cabeça do pâncreas até a cauda. Tá? Calcificações pancreáticas são achados clássicos de uma pancreatite aguda. Tá? E esses mesmos achados nós conseguimos ver numa tomografia. Reparem, a tomografia, a aorta mesentérica superior, eixo esplenoportal. Estamos a ver uma tomografia simples, tá?
sem contraste. E logo aqui, na cabeça do pâncreas, nós conseguimos observar múltiplas calcificações. Vai desde a cabeça, corpo e cauda. Tá? Essas mesmas calcificações, nós podemos objetivar até mesmo na ecografia. Repara aqui, aqui temos duas imagens da ecografia do pâncreas. Aqui, número 1, nós vemos um pâncreas aumentado de tamanho. Reparem, está mais espesso. Muitas das vezes ele cursa com edema periférico, ou seja, um escasso líquido ao redor, tá? Reparem que ele não está branco, nem está calcificado, só está hipoecogênico e aumentado de tamanho, tá? Isso aí, nós pensamos numa pancreatite aguda. Tá certo? Aqui embaixo já vemos um pâncreas totalmente heterogêneo, com pequenos focos hiperecogênicos no seu interior, ponteados brancos no seu interior. E também está engrossado de tamanho. Tá? Esta aqui é um exemplo de uma pancreatite crônica agudizada. Tá certo? E o mesmo conseguimos enxergar aqui nesse TAC do abdômen contrastado, em que vemos o pâncreas aqui com bastante espessamento. Tá engrossado. Bem aqui. E aqui temos outro exemplo já de uma pancreatite necrohemorrágica, em que já vemos um pâncreas totalmente heterogêneo, certo? Reparem que esse pâncreas já tem zonas em que os bordos já estão mal definidos, tá? Aborramento da gordura visceral, reparem aqui, aborramento da gordura visceral, bordos irregulares, tá? Achados clássicos de uma pancreatite aguda, necrohemorrágica. E atenção que essa entidade, se não for resolvida atempadamente, facilmente leva à morte. Tá? São pacientes que normalmente chegam a ser operados e quando saem do bloco vão direto para os cuidados intensivos. Tá? E a sobrevida desses pacientes é muito pequena. Tá? Muito pequena mesmo. Quando falamos da colecistite litiásica, temos que observar desde o raio-x simples, certo? A ecografia ou mesmo a tomografia. Reparem aqui nesse raio-x que uma das coisas que realça a atenção é exatamente a presença dessas imagens calcificadas bem aqui na projeção da vesícula, nível do hipocôndrio direito. Tá certo? Nesta projeção, nós podemos pensar em duas coisas. Cálculos na vesícula biliar, certo? E cálculos no rim, tendo em conta que também o rim se pode projetar nesta zona. Tá certo? Mas para isso a gente utiliza a ecografia. E quais seriam os achados clássicos de um paciente com uma colecistite litiásica? Reparem para aqui, nós, quando vimos uma vesícula normal, nós dissemos que o conteúdo normal de uma vesícula tem que ser ecolúcido, preto, como vemos aqui. E a parede da vesícula tem que ser fina, linear, certo? E o que estamos a encontrar aqui? Na parede, estamos a encontrar já um engrossamento marcado da parede à custa de edema perivesicular. Para que esse espessamento marcado da vesícula. Tá certo? Esse grande espessamento da vesícula. E no seu interior, o que é que encontramos?
uma imagem hiperecogênica que emite sombra acústica. Tá? Clássico dos cálculos. Todos os cálculos, todas as litíases ecograficamente vão aparecer hiperecogênicas, ou seja, brancas, e vão emitir sombra acústica. Tá? E na colecita aguda vai aparecer sempre